Dando continuidade da análise, então, que nós fizemos do diagrama do esforço cortante, nós vamos julgar as afirmações feitas a respeito do diagrama do momento fletor. É dito que o momento fletor ele é igual a zero nos pontos A, C e D. A gente já consegue afirmar, por não haver um momento externo aplicado nos pontos A e D, que o momento em A é igual a zero e que o momento em D é igual a zero. Agora, o que dizer sobre o momento em C? O momento em C, vamos calcular. Nós vamos fazer uma análise da viga pela direita, aonde nós temos esse carregamento uniformemente distribuído ao longo desses 2 metros, e esse carregamento uniformemente distribuído, ele tem uma resultante de 10 kN, que a gente já tinha visto. Essa força resultante atua na metade do carregamento, logo, tá 1 metro de distância de cada apoio, do ponto C e do ponto D. Aqui a análise está sendo feita pela direita. Pela convenção, o momento ele é positivo quando ele estiver no sentido anti-horário numa análise pela direita. A tendência dessa força de 10 kN em relação ao ponto C é girar a estrutura no sentido horário. Se a análise está sendo feita pela direita e a tendência da força externa é girar a estrutura no sentido horário, vai contra o sentido positivo da convenção. Logo, o momento gerado pela força aqui no ponto C é um momento negativo. De quanto? Momento é força vezes distância. A força é de 10 kN, a distância é de 1 metro. 1 metro até o ponto C, que é o ponto onde nós estamos calculando o momento. Logo, esse momento no ponto C é de menos 10 kN/metro. Desta forma, a letra A ela está errada. Essa é a resolução rápida da letra A. Agora, vamos provar por que o momento em A e o momento em D é igual a zero. Isso daqui não seria necessário na prova, uma vez que te levaria mais tempo para poder chegar a esses valores. Eu sei que o momento em A e o momento em D é igual a zero, porque não há momento externo aplicado ali. Nas extremidades da viga, quando não há momento externo aplicado, eu já posso considerar o momento na extremidade igual a zero. O que seria um momento externo aplicado? Se eu indicasse esse momento. Aqui eu estou indicando que no ponto A, que é o ponto extremo da viga, há um momento externo aplicado. Por exemplo, ali poderia ter uma engrenagem que está sendo acionada por outra e está transmitindo torque. Aí a gente teria essa indicação. Ia te dar um valor desse momento. Logo, no diagrama do momento fletor, o momento em A seria diferente de zero. Não é o caso da nossa viga. Mas vamos calcular o momento gerado por todas as forças que atuam na viga. Então, vou trazer de volta aqui o nosso diagrama, aonde eu indiquei as forças resultantes, e nós vamos calcular o momento das forças em relação ao ponto A. Momento em A. Todas as forças que fazem momento em A. A força de 25 kN faz momento em A e tenta girar a estrutura no sentido horário.
Pela convenção, o momento ele vai ser negativo se tiver no sentido horário, e ele vai ser positivo se ele tiver no sentido anti-horário. Nós estamos fazendo aqui essa análise. Todas as forças estão à direita do nosso ponto de referência. Então, nós temos menos a força vezes a distância, 25 vezes 2,5. Nós vamos ter a força de 12,5 quilonewtons, tentando girar a estrutura no sentido horário, momento negativo. Definimos o sinal, agora fazemos o produto da força vezes a distância, 5 metros. Força resultante, força da reação de apoio aqui, em C, está tentando girar a estrutura no sentido anti-horário, portanto, o sinal é positivo. Vai multiplicar força vezes a distância até o ponto de referência. Vai dar uma distância aqui de 9 metros. Agora, a força de 10 kN em relação a A está tentando girar a estrutura no sentido horário. Se é no sentido horário, pela convenção, sinal negativo. Momento negativo, fazemos o produto da força vezes a distância. A distância aqui até A é 1 metro, mais 4, mais 5, totalizando aí 10 metros. Quanto que dá esse momento? Menos 25 vezes 2,5, menos 62,5. Menos 12,5 vezes 5, menos 62,5. Aqui nós vamos ter mais 225, menos 100. Menos 125, menos 100, mais 225. Aqui dá menos 225, mais 225. Logo, o momento em A é igual a 0. Ok? Provado. Agora, vamos fazer o momento em D. Todas as forças que fazem momento em D. Nós vamos identificar todas as forças que fazem momento em D. Nós vamos ter a força de reação RA tentando girar a estrutura no sentido horário. Nós temos a força resultante do carregamento uniformemente distribuído, essa força de 25 kN em relação a D está tentando girar a estrutura no sentido anti-horário. A força concentrada de 12,5 kN em relação a D está tentando girar a estrutura no sentido anti-horário. Nós temos a reação em C está tentando girar a estrutura em relação a D no sentido horário. E a força resultante do carregamento uniformemente distribuído no trecho CD em relação a D está tentando girar a estrutura no sentido anti-horário. Pela convenção, o momento ele vai ser negativo se tiver orientado no sentido horário e vai ser positivo se tiver orientado no sentido anti-horário. Então, vamos fazer aqui o valor desses momentos. Reação em A. Esse daqui, como está no sentido horário, momento negativo, menos 22,5 vezes a distância até D, 5, 9, 11 metros. Agora, força de 25 kN, momento positivo, vezes a distância, aqui nós temos 2,5 metros,
mais 4, mais 2, 8,5. Nós temos o momento positivo da força de 12,5 kN, vezes a distância em relação a D, que é 6 metros. Nós temos o momento negativo da força do apoio aqui em C, aqui era 25, vezes a distância até o ponto D. E nós temos um momento positivo da força de 10 kN até a distância de 1 metro em relação a D. Fazendo aqui as multiplicações, nós teremos menos 247,5 mais 212,5 mais 75 menos 50 mais 10. Então, nós temos um total de menos 297,5 mais 297,5. Logo, o momento em D é igual a 0. Ficou provado também que tanto o momento em A quanto o momento em D é igual a 0. Portanto, na análise aqui da letra A, está certo a gente dizer que o momento fletor nos pontos A e D são iguais a 0, porém, no ponto C, o momento é diferente de 0, portanto, a alternativa A está errada. Quando nós vamos para a letra B, ele diz o seguinte, que no diagrama do momento fletor, o diagrama do momento fletor é uma função descontínua no trecho BC. Então, nós vamos ter que olhar para os diagramas e verificar se essa alternativa estaria certa ou errada. Ter uma descontinuidade no diagrama significa que nós temos um momento externo aplicado e nós não temos momento nenhum aplicado aqui na indicação que eu fiz anteriormente, essa indicação. Então, nem no ponto B, nem no ponto C, nós temos uma indicação de momento externo sendo aplicado. Portanto, não haveria uma descontinuidade no diagrama do momento fletor. Mas vamos ver isso com um detalhe maior. Se eu quisesse desenhar o diagrama do momento, nós teríamos que calcular o momento em todos os pontos de interesse, né? Nós já calculamos em A, calculamos o momento em D, nós já calculamos o momento em C, que a gente viu que era menos 10 kN metro, e falta a gente calcular o momento em B. Para calcular o momento em B, nós podemos escolher se a gente faz a análise pela direita ou pela esquerda. B está aqui. Se eu fizer a análise pela esquerda, eu vou considerar a força de reação em A, eu vou considerar a força de 25 kN nessa análise pela esquerda. Se nós fizermos a análise pela direita, nós vamos considerar a força resultante de 10 kN e a força da reação de apoio de RC. Nós temos duas forças de cada lado, então, tanto faz qual lado a gente vai escolher para análise. Vou escolher um lado para poder iniciar. Vamos fazer considerando uma análise pela direita. Na convenção do momento, numa análise pela direita, o momento ele é positivo se ele estiver no sentido anti-horário. Então, a tendência da força de 10 kN, que é a força resultante do carregamento uniformemente distribuído no trecho CD em relação a B,
é girar a estrutura no sentido horário. Portanto, esse momento ele é negativo. Menos 10. E a distância em relação a B é de 5 metros. Agora, vamos ver a força de reação em C. A tendência é girar essa estrutura no sentido anti-horário. Segundo a convenção, se a análise é pela direita e tenta girar a estrutura no sentido anti-horário, o momento ele é positivo. Então, mais 25 vezes a distância da força em relação ao ponto de referência, no caso aqui 4 metros. Nós vamos, então, encontrar um momento de menos 50 mais 100. Nós vamos encontrar um momento de mais 50 kN/metro. Com isso, nós definimos os momentos de todos os pontos de interesse aqui do diagrama. Na hora da prova, lembre-se, você já vai estar chegando com uma certa bagagem, então a resolução ela vai ser mais rápida. Por quê? Porque você já bateria o olho e saberia que o momento em A ida é igual a 0. Você só teria que calcular o momento em relação a C, que é dada por apenas uma força vezes uma distância, e o momento em B, que foi dado por duas forças, né? A força resultante aqui desse carregamento uniformemente distribuído e a força de reação no ponto C, que você já tem esse valor da força resultante. Você não precisaria calcular a reação de apoio, porque do diagrama do esforço cortante você já teria condições de ler e identificar o valor dessas reações de apoio. Então, a resolução ela seria mais rápida. Aqui nós estamos fazendo passo a passo para você ganhar uma ideia geral da questão, de forma a você compreender todos os detalhes que envolve. Então, se a gente estivesse desenhando o diagrama do momento fletor, nós teríamos aqui no ponto A e no ponto D o momento fletor igual a 0. No ponto B, nós calculamos o momento fletor e nós encontramos o valor de mais 50 kN. Então, nós vamos marcar esse valor de mais 50 kN/metro, que é o momento no ponto B. E no ponto C, nós calculamos o momento e ele deu menos 10 kN/metro. O que nós temos em mente quando a gente trata de diagrama? Que se o carregamento externo ele é uniformemente distribuído, no diagrama do esforço cortante, esse trecho do carregamento uniformemente distribuído, ele vai ser uma reta inclinada que varia linearmente. Se na viga nós temos um carregamento concentrado, existe esse trecho BC, onde não há carregamento externo, mas existe um carregamento interno, porque a viga, ela está carregada, e a resultante desses esforços aqui indica que no trecho BC, nós temos um esforço cortante de menos 15 kN. Então, apesar de não ter carregamento externo nesse trecho, essa seção da viga, ela está sujeita a esse esforço interno. Se na viga existe um carregamento concentrado, no diagrama do esforço cortante, aquele trecho vai ser constante, até que a gente encontre uma outra força. Por isso que no trecho BC, aqui se manteve constante. Um quadro resumo seria o seguinte: nós temos aqui o tipo de esforço, o carregamento,
E nós vamos pensar em termos de diagrama. Se o carregamento ele é concentrado, no diagrama do cortante, vai ser uma reta constante. Vai ser uma reta constante. Quando a gente pensar no diagrama do momento fletor, vai ser uma reta inclinada. Se o carregamento ele é uniformemente distribuído, no diagrama do cortante, nós vamos ter que é uma reta inclinada. No diagrama do momento fletor, nós vamos ter uma parábola. Isso daqui nós vamos ter em mente, para bater o olho e saber que estou vendo um carregamento uniformemente distribuído, o cortante vai ser uma reta inclinada, ou para baixo ou para cima, né? Crescente ou decrescente, mas uma reta inclinada. Então, no momento fletor vai ser uma parábola. Por isso aqui, eu vou unir esses pontos entre o 0 e o 50, que é o trecho AB, aonde nós temos um carregamento uniformemente distribuído, e vou pendurar uma parábola devido a esse carregamento uniformemente distribuído. Ao carregar essa viga com esse carregamento uniformemente distribuído, a tendência aqui é o quê? A tendência é que ele tá tracionando as fibras inferiores da viga e tá comprimindo as fibras superiores. É esse o efeito que tá tendo ali, devido ao momento fletor. Depois nós temos o trecho CD, que também tem um carregamento uniformemente distribuído. Mas aqui a viga está em balanço. Neste caso aqui, a viga ela está apoiada apenas à esquerda e está livre à direita. O que está acontecendo com a viga ali? Ali está acontecendo o seguinte: a viga, ao ter aquele carregamento aplicado, a tendência dela é baixar a ponta, a extremidade direita. Nós estamos tracionando as fibras superiores e comprimindo as fibras inferiores. Então, aqui no diagrama do momento fletor, aonde a gente sabe que tem que ter uma parábola, porque eu sei que tem que ter uma parábola no diagrama do momento fletor, porque o carregamento é uniformemente distribuído. Então, eu vou ligar os pontos com uma linha tracejada. Eu tô ligando o valor de -10 no ponto C ao valor de 0 no ponto D, que foram valores que nós calculamos matematicamente. E eu vou pendurar uma parábola aqui. E ela está desenhada na parte superior dessa linha tracejada. A tendência aqui é que ela tá tracionando as fibras superiores e comprimindo as fibras inferiores. Caso tivesse biapoiada, a gente desenharia ela para baixo. Como ela está em balanço, a gente desenha ela aqui para cima. Nós estamos, neste caso, reduzindo a área dessa parábola, ao pendurar nessa linha tracejada que liga os dois pontos. Quando a gente pensa nesse carregamento no trecho AB, aonde nós temos a viga biapoiada, nós estamos desenhando
a parábola de forma a aumentar essa área. Nós estamos desenhando essa parábola na parte superior da linha tracejada, de forma que nós estamos aumentando a área, porque ela está biapoiada, comprimindo as fibras inferiores e comprimindo as fibras superiores e tracionando as fibras inferiores. Isso daqui é uma convenção, e quanto mais você revisitar o material, quanto mais você treinar, ler nos livros, mais fácil vai ficar você internalizar esse conhecimento e entender o porquê dessas convenções. Agora, nós vamos ligar os trechos BC. Nós vamos ligar os trechos BC, que se no diagrama do esforço cortante era uma linha contínua, constante, se era uma reta constante, no diagrama do cortante, no diagrama do momento fletor, vai ser uma reta inclinada. É por isso que aqui no trecho BC, nós vamos ter uma reta inclinada. Perceba que esse quadro resumo nos ajuda a visualizar o comportamento do diagrama do momento fletor e do diagrama do esforço cortante. Então, nós temos aqui desenhado o diagrama. Não há nenhuma descontinuidade aplicada. A descontinuidade, ela seria representada se houvesse um momento externo aplicado da mesma forma que a gente tem descontinuidade no diagrama do cortante. A gente teria para um mesmo ponto uma variação de valores da função. Ia dar um salto. A gente não tem isso aqui. Aqui a gente está marcando no ponto B, a gente só tem um valor de momento no ponto B, que é 50. A gente só tem um valor de momento no ponto C, que é menos 10. A gente só tem um valor de momento nesse ponto aqui, qualquer, entre A e B, que é esse valor. Então, só existe um valor de momento para cada ponto do nosso diagrama. Portanto, não há descontinuidade. Isso faz da letra B uma afirmativa falsa. Na letra C, ele diz o seguinte, que o diagrama do momento fletor possui valor máximo no ponto B, sob a carga de 12,5 kN. No ponto B, a gente teria o valor do momento máximo. Acontece que a gente já tem a informação que o momento fletor ele é máximo no ponto aonde, no diagrama do esforço cortante, há uma inversão de sinal. Aqui o momento fletor é máximo. Esse ponto acontece antes do ponto B. Portanto, a alternativa C estaria errada. Nós temos aqui uma parábola e essa parábola ela tem um máximo. Existe um ponto aqui um pouquinho antes do B em que ela é um pouquinho mais alta que o ponto 50. Eu não desenhei esse diagrama em escala, mas nós podemos calcular esse momento fletor matematicamente e provar que existe um valor máximo entre os pontos A e B. Então, note, se você já soubesse dessa informação, lembrando que esse diagrama do esforço cortante foi dado na questão, ao ler a alternativa C, você já iria eliminá-la porque você sabe que, olhando para o diagrama do esforço cortante, houve uma inversão de sinal num ponto antes do ponto B. E é nesse ponto de inversão de sinal que o momento fletor é máximo. Vamos descobrir qual o valor desse momento. Apesar da questão já estar respondida,
que a letra C é falsa, vamos calcular esse valor. Nós sabemos que esse trecho AB tem um comprimento de 5 metros. Então, nós temos nesse comprimento de 5 metros esse diagrama. Não está desenhado em escala, mas é para a gente pegar os valores. Nós temos aqui essa altura de 22,5. Nós temos essa altura aqui de 2,5. Nós temos que todo esse comprimento vale 5 metros. Então, nós vamos chamar esse comprimento aqui de X. Eu vou chamar essa dimensão aqui de X. Se isso tudo vale 5 metros e esse trecho vale X, esse trecho aqui vale 5 menos X. Desta forma, nós podemos fazer uma semelhança de triângulos. Essa é uma base, essa é a base maior, essa é a base menor. Essa é a altura do triângulo maior, essa é a altura do triângulo menor. Então, nós podemos fazer a base maior está para a base menor, assim como a altura maior está para a altura menor. 22,5 dividido por 2,5 dá 9. 5 menos x sobre x é igual a 9. Fazemos uma multiplicação cruzada, 5 menos x é igual a 9x. Nós vamos ter que esse menos x vai passar para o outro lado positivo, vamos ficar com 9x mais x, vai dar 10x. 10x é igual a 5, portanto, x é igual a 5 dividido por 10, e isso vai dar 0,5 metros. Logo, o que nós temos é o seguinte: nós temos que essa inversão de sinal, ela ocorre a 0,5 metros do ponto B e a 4,5 metros do ponto A. Que outra informação a gente traz em relação a diagrama? Que a área no diagrama do cortante, lembre-se que esse desenho aqui é do diagrama do cortante, foi dado na questão. A área do diagrama do cortante é igual ao momento. Então, nós podemos calcular essa área aqui. Nós vamos ter o valor do momento em que a função ela muda de sinal. A área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Nós vamos ter 101,25 dividido por 2. Essa área é de 50,625 quilonewton-metro. Notem que matematicamente nós conseguimos provar e encontrar o valor desse momento no ponto
aonde o momento fletor é máximo. Esse daqui é o ponto onde o momento fletor é máximo. E o valor desse momento seria de 50,625 kN metro, vezes metro. Qual é o momento fletor em A do trecho AB? Qual é o valor do momento fletor do trecho AB? Nós já calculamos anteriormente e nós encontramos o valor de 50 kN. Mas nós poderíamos resolver pelo cálculo da área. Aqui é uma área positiva e aqui seria uma área com uma convenção de sinal negativo. E a gente tiraria a diferença entre essas duas áreas. Então, vamos calcular, só para poder provar para vocês que a gente encontraria o valor de 50 kN metro. Aqui nós teríamos o triângulo, que seria a base vezes a altura de 2,5, a base foi de meio metro, isso dividido por 2. Nós vamos ter 1,25 dividido por 2. Como essa altura aqui, a convenção, ela tem um valor negativo, essa área seria de menos 625. Seria um momento, né, de menos 625 kN metro. Ao somar essas duas, a gente teria que o momento no trecho AB, que equivale ao momento quando a gente calcula no ponto B. Então, se a gente pegar as forças que fazem momento no ponto B, como nós fizemos anteriormente, nós encontraríamos, aqui é o trecho, né? O momento no trecho AB é igual ao momento em B, seria, considerando as áreas da figura, mais 50,625 kN metro, menos 0,625 kN metro. Seria igual a 50 kN metro, exatamente o valor que nós havíamos calculado anteriormente. Isso daqui é só para provar para vocês matematicamente que o momento pode ser calculado pela área lá no diagrama do esforço cortante. Portanto, mesmo que você não tivesse desenhado o diagrama do momento fletor, pela área da figura do esforço cortante, você teria condições de julgar as alternativas. Então, a letra C, nós concluímos que ela é falsa, ela é errada. Na letra D, ele afirma que o momento fletor possui a mesma direção e o mesmo sentido nos trechos AB e CD. Vamos olhar para o nosso diagrama do momento fletor que nós desenhamos. No trecho AB, nós encontramos um momento fletor positivo. No trecho CD, nós encontramos um momento fletor negativo. Portanto, eles não têm o mesmo sentido. Um está na convenção positiva, estaria girando no sentido horário, e o outro estaria girando no sentido, a resultante, né, seria girar a estrutura no sentido anti-horário. Portanto, a letra D, ela está errada. Para finalizar, nós temos aí o que se afirma na alternativa E. O momento fletor possui no ponto C o valor igual à soma das áreas do trecho AB e BC, correspondente a menos 10 kN metro. Pelo cálculo do momento fletor no ponto C, nós já tínhamos encontrado o valor de menos 10 kN. Então, essa parte da informação, a gente já sabe que está correta. O momento em C, de fato, é menos 10 kN metro.
Agora, se eu tirar as áreas, somar essas áreas do trecho AB e BC, vai dar esse menos 10? É isso que afirma aqui. Ora, nós fizemos a área da figura desses dois triângulos e encontramos 50, né? Então, no passo anterior, nós já fizemos essa conta. Nós fizemos a área desse triângulo maior, de 22,5 kN, num trecho de 4,5 metros. Depois, nós tínhamos um triângulo menor, que está do lado negativo da convenção, que tem uma altura de 2,5 kN e uma base aqui de 0,5 metros. Agora, vem o trecho BC, que está desenhado ali no diagrama do esforço cortante. Nós vamos ter que tirar a área desse retângulo, que está do lado negativo. Qual é a extensão desse trecho BC? 4 metros. Então, essa área aqui vale quanto? A área do retângulo. Essa primeira área nós calculamos, que foi mais 50,625. Essa área menor nós já calculamos, que foi menos 0,625. E agora, nós vamos fazer a área desse retângulo. Nós temos a base, que é 4 metros, vezes a altura, que seria menos 15 kN. Isso daqui vai dar quanto? Essa soma dá mais 50 kN/m. 4 vezes 5, 20, vão 2. Nós temos aqui menos 60. Então, a soma dessas áreas deu menos 10 kN/m, que é exatamente o valor do momento em C quando nós calculamos. Portanto, a letra E está correta. A letra E é o gabarito da questão.